Era uma vez um rei perdidamente apaixonado por sua rainha. Sua rainha era uma jovem gordinha com bochechas sempre coradas e que, por onde passava, deixava as pessoas alegres. Porém, começaram alguns acontecimentos estranhos, onde a rainha estava misteriosamente doente e que estava mais magra e não havia mais suas bochechas coradas, e sim pálidas, onde ninguém conseguiria imaginar o motivo em que a rainha estaria tão doente. O rei, por ser tão rico e poderoso, mandou que chamassem os melhores médicos do mundo para que examinassem sua amada. Porém, mesmo assim, não conseguiram descobrir a causa de sua doença, onde o rei então mandou chamar os mais poderosos curandeiros, em que prepararam poções e magias, porém, da mesma forma não adiantou nada. Enquanto isso, a rainha continuava a emagrecer diariamente. Com o rei desesperado, saiu ele mesmo em busca da cura da doença de sua rainha. O rei, então, pelo seu reino, não estava encontrando nada, até que ele passou por uma casa de onde vinham gostosas risadas, e ao se aproximar e observar dentro da casa por uma janela, se deparou com um casal de camponeses. O camponês mexia os lábios e a camponesa, que era gordinha e corada, não parava de gargalhar. O rei, então, pensativo, bateu na porta. O camponês, ao atender, levou um susto vendo o monarca em sua porta. Assustado, perguntou ao rei o que ele desejaria em sua humilde casa. O rei então respondeu na pergunta em como ele conseguia deixar sua esposa tão feliz e saudável. O homem calmo respondeu que bastava apenas todos os dias alimentar sua esposa com carne de língua. O rei achou aquilo estranho, porém imediatamente agradeceu ao camponês e foi correndo de volta ao castelo. Chegando lá, o rei mandou que preparasse um imenso sopão com a carne de língua de todos os bichos que encontrassem por lá. Depois de um tempo, o rei já havia em suas mãos um imenso sopão de todas as línguas de variados bichos. Decidido, o próprio monarca fazia questão de alimentar a rainha com carne de língua. Porém, a rainha não melhorou, pelo contrário. A olhos vistos, ela estava piorando. Então, o rei, desesperado, teve uma ideia. Ele mandou a rainha para que passasse a ficar na casa do camponês e trouxe a camponesa para o castelo. A troca foi feita. Então, ao passar um tempo, a camponesa ficou doente. Ela emagreceu e ficou pálida. Como a rainha, sem saber o que fazer, o rei resolveu visitar sua rainha na casa do camponês. Ao chegar lá, olhou pela janela e viu que sua esposa estava gordinha e corada novamente, onde gargalhava como nunca vira antes. O rei bateu na porta e, ao camponês atender, o rei pergunta imediatamente sobre o que está acontecendo, se questionando por que sua esposa está doente em seu castelo e sua rainha está feliz em sua frente. O camponês, então, pergunta ao rei o que ele fez. O rei responde afirmando que havia dado um sopão de carne de língua de vários bichos, porém mesmo assim não havia adiantado. O camponês, então, rindo do rei, explicou que carne de língua em que dava a elas era apenas histórias contadas pela sua própria língua. O rei, entendendo o que fazer adiante, levou a sua esposa de volta ao castelo e mandou a camponesa de voltar para casa. E passou a contar muitas histórias à rainha, que voltou gordinha e corada.